Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje com dois convidados do Nordeste, o Márcio e o Fred. O Fred já é veterano aqui. Tudo bem, meninos? Tudo bom, querido? Tudo ótimo. Tudo bem, tudo ótimo. Muito obrigado pelo convite, Afonso. Agradeço o convite. Muito obrigado. Vou pedir que vocês se apresentem. Quer começar, Márcio, por favor? Posso. Eu sou o Márcio Benjamin, eu sou advogado, trabalho com Previdência Social, sou roteirista e sou escritor de terror nordestino. Fred, por favor. Meu nome é Frederico Toscando, eu sou gastrônomo, historiador, eu sou autor de livros de história, a maioria de história da alimentação, e também sou autor de ficção, com 2 livros de contos de terror publicados. Nós já temos umas 2 lives aqui, né, Toscano? Já fizemos aí. É verdade, sou veterano aqui já. Bom, vamos começar então com isso, né? Com a formação de vocês, com o que vocês gostam de ler, o que ajudou a criar o universo de vocês. Não sei se o Márcio quer começar. Por favor. É o seguinte, eu adoro essa pergunta, porque eu trago as referências que as pessoas ficam meio assim, né? Eu amo o Caio Fernando Abreu, amo a Marina Colasanti, José Lins do Rego, Gabriel Garcia Marques, quem mais? Mais recente, a Maria Valéria Rezende, para mim é uma das maiores escritoras do Brasil hoje. O Franklin Carvalho, cara, é um gênio, escreveu um livro chamado Céus e Terra, um livro espetacular. Quem mais? André Del Fuego, é uma mestre do conto moderno. Lígia Fagundes Telles, também amo. Socorro Racioli. Quem mais? Lígia que tem isso fantástico, né? Não, Lígia é um gênio, né? E é uma grande escritora do Fantástico que sempre foi vendida para a gente como uma grande dama da literatura, né? Uma velhinha. E a mulher tem contos fabulosos, incríveis, e de terror. Né? Então, a gente tem um terror que muitas vezes não é mostrado como terror. Lá fora, cara, as mulheres aí da América Latina estão vindo com o pé na porta, né? Você pegar a Mariana Henriques, a Samantha Schweblin, eu acho que fala assim, Schweblin, o nome dela, e uma que é Camila Souza Vilhada, que escreveu O Parque das Irmãs Magníficas, que é um dos livros mais incríveis que eu li ultimamente. Não é de terror, mas é um livro que tem um lado fantástico muito forte. Então, essa galera tem enchido minha cabeça com muita coisa. E o mestre dos mestres, querido Stephen King, que é a minha paixão eterna, mesmo quando faz besteira, eu gosto dele de todo jeito. É amor, não é aquela coisa... Eu sei que não é tão legal, mas alguns livros, mas no geral... Já o filho não me pegou ainda, não. O Joe Hill vai ter que lutar um pouquinho mais ainda. Mas o Stephen King, eu acho ele um gênio, me ensinou muita coisa. Quando ele faz besteira, ele vende 12 milhões, né? Quando tá ruim, né? Quando tá embaixo. Assim. Quero fazer besteira assim. Aqui do estado, temos também grandes expoentes, o chamado Jaime Azevedo, que é um grande escritor. São Paulo tem uma Camila Fernandes, que ela é aqueles artistas, ela desenha, ela pinta, ela escreve muito bem. Leander Moura, que é um dos maiores quadrinistas hoje. Ele é assim, um gênio. Leander e Cristal Moura são um casal. E o grande Chico, não posso deixar de falar de Chico, quadrinista também, não é de muita literatura, mas é um cara que é um gênio também. Então, essa paraibano. Falou? Desculpa, a Cristal é daí. É daqui. Leander, Cristal e Jaime Azevedo são daqui. E Oscar Nestor, Cristiano Aguiar. Com ela. Temos um programa com a Cristal. Quero ver. Oscar Nestor, Cristiano Aguiar. A galera do Recife é assombrado, né? O Beltrão, a Camila Inojosa, que ela escreve infantil, não de terror, mas de infantil, maravilhosamente. João Paulo Parísio, que eu acho que é um dos maiores escritores hoje, também, assim, poeta, escritor. Rômulo, um grande cronista. Roberto Beltrão. Então, a galera, assim, tem muita coisa boa, nova sendo feita, sabe? Eu fico muito chateado quando as pessoas dizem que o Brasil não tem cultura, né? O Nordeste não tem cultura. Eu tenho muita pena e raiva dessas pessoas que falam uma besteira dessa. Eu acho que falta interesse de ir atrás da cultura. Mais raiva do que pena, né? Muito mais. Já estamos nessa fase, né? E você, Toscano, o que você leu aí desde adolescente que te ajudou? Então, Afonso, eu tenho um background muito forte de quadrinhos, assim, né? Eu até tenho algumas coisas escritas em quadrinhos que não foram publicadas ainda, mas, assim, eu acho que eu comecei minha leitura mesmo com quadrinhos, assim. Desde Turma da Mônica, assim, classicão, assim, que é incrível, né? Turma da Mônica é a formação do Brasil, né? Na verdade.
Até aquela revista da Disney, tipo, eu gostava muito do Tio Patinhas, né, por algum motivo. Acho que é porque ele é chato, eu também sou, então me identificava com ele. Eu gostava muito de um quadrinho que muita gente não conhece hoje em dia, chamado Tex, que é espaguete italiano em quadrinhos, né? Que é uma produção italiana de quadrinhos que se passa no faroeste americano, né? Existe até hoje esse quadrinho. Então, muito da minha vontade de ler começou com quadrinhos, e na parte da prosa mesmo, né, da ficção de gênero, eu vou ser totalmente não original, porque eu realmente comecei com o Edgar Allan Poe. Né? Lá em casa apareceu, até hoje eu não sei como, uma cópia antiga do livro dele, de Histórias Extraordinárias, né? que antigamente era chamada de Contos do Grotesco e do Arabesco, né? Um título bem complicado hoje em dia, né? E eu li, eu tinha, sei lá, 10 anos de idade, fiquei muito impressionado e comecei a procurar outras coisas do Fantástico nesse sentido. Mas eu posso dizer que, em termos de preferência, enquanto leitor e escritor de gênero, apesar de eu ter 2 livros publicados de contos de horror, é a ficção científica. Eu acho que aqui no Brasil, do meio da literatura de gênero, você tem a fantasia, você tem o terror, e lá embaixo você tem a ficção científica. Assim. Acho que a ficção científica é a mais assim, escanteada, sabe, dos gêneros, do gênero brasileiro. Assim. Mas eu gosto muito de ler e de escrever ficção científica, e aí eu também comecei com os clássicos, tipo Arthur C. Clarke, Isaac Asimov, né, daquela era de ouro da ficção científica americana, que acabou pautando muito a ficção científica mundial. Né? Hoje em dia a gente tem uma ficção científica mundial muito mais plural, né? Tem muita coisa vindo da China, da África, autores africanos, né? E do tem essa também. Mistura com a política, né? Eu acho muito legal, as mulheres estão fazendo uma coisa muito interessante, né? Você tem, por exemplo, você tem uma Ursula K. Le Guin, né, que escreveu A Mão Esquerda da Escuridão, que, assim, ela era fantástica, ela é fantástica, né? Ela morreu, mas enfim, de todos os sentidos que você pode imaginar, no sentido político, de caráter, né, e enquanto escritora, né? A Mão Esquerda da Escuridão, um livro espetacular, né? Assim, é obrigatório, eu acho, né? E ela sempre trouxe, assim, uma visão de que é possível cooperar, é possível ser melhor. Né? Você pode ter uma ficção científica mais distópica, mais pessimista, mas ela sempre trouxe assim, uma coisa de que dá para ser melhor do que nós somos hoje. A gente não pode perder as esperanças. E eu acho que a ficção científica tem um papel nisso aí, que acaba sendo esquecida dessa maré de pessimismo e de distopia e apocalipse que a gente tem por aí. Então, assim, e aí, claro, né, sendo recifense, obviamente, como o Márcio já falou, eu tenho essa vivência das assombrações do Recife, né? Supostamente a capital mais assombrada do Brasil, né? Nós temos o pessoal do Recife Assombrado, né? Que é um site que existe há mais de 20 anos, que é tocado aí por Roberto Beltrão e André Balaio, ambos escritores, ambos trabalham com Fantástico, né? Ambos devem lançar alguma coisa ano que vem. Eu não vou entrar em detalhes. Tá na hora já. Tá na hora, né? E assim, pelas conversas, eu acho que vai rolar. Mas aí é bom. Eles já vieram aqui também. Bom, vamos. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais desse ambiente aí. Mas eu queria antes que vocês se apresentassem, o que vocês já escreveram, o que vocês já publicaram. Márcio, por favor. Obrigado. Vamos lá. Sou o Márcio Benjamin, né? Escrevo terror nordestino, terror e horror nordestino. E lancei, até então, 2 livros de contos e um romance. O primeiro foi esse, O Maldito Sertão, que são 12 contos de terror com base nas lendas do folclore nordestino. Né? O segundo foi um dos meus bichos preferidos depois do lobisomem, que é o zumbi, é o Fome. Tem essa capa maravilhosa do Chico, que fala sobre um apocalipse zumbi no sertão, como seria um apocalipse zumbi se ele se desse no estado do Nordeste. Nesse meio do caminho, surgiu os quadrinhos que eu apresentei, foram feitos por 9 escritores, o Maldito Sertão em Quadrinhos, que ficou absolutamente genial. O livro foi maravilhosamente traído e fizeram um trabalho incrível. E até então, o mais recente publicado é o Agouro. Agouro são 3 histórias, também do Chico a capa. São 3 histórias com base em situações reais que aconteceram no Brasil, né? Dos campos de concentração do Ceará, a história da Pedra do Reino, né? Que foi lindamente romantizada pelo grande Suassuna, mas é uma história grotesca, terrível, sacrifício humano, o diabo que aconteceu. E estou no aguardo, acho que até o fim sou novo contratado da Darkside, né?
pelo Nordeste aí, por enquanto, eu e o Paulo Ravieri lançaremos, que é baiano, e acho que até setembro para outubro, mas se for para ficar para setembro, é melhor ficar para outubro, que a gente lança no Halloween, que é um livro novo, piradíssimo. Vamos revisitar alguns contos do Maldito Sertão e do Agouro, em outra forma de contar, né? É uma mistura de romance com contos. Tem de física quântica, a Belchior, tem de circo, a contação de história, tudo da mesma história. Assim, é uma miscelânea que ficou realmente bem legal. E eu estou bem curioso aí para... Estou com alguns projetos de roteiro, alguns desses livros eles estão em streams, participei de rodada de negócio e alguns foram escolhidos, e estamos aguardando. Agora, para quem é agoniado como eu, o audiovisual é um desafio. É devagar, né? É um desafio, cara. Porque você manda para lá e... Vamos lá, a gosto de Deus, né? Porque são muitos projetos acontecendo, muita coisa. Mas o primeiro passo já foi dado, muitos projetos estão aí sendo analisados pelos streamings. E vamos lá, eu terminei agora, também estava com muita vontade de fazer, terminei uma pós-graduação em escrita e criação pela Unifor. Eu não tenho formação, até então não tinha formação de escritor, né? Estou aprendendo na prática. E terminei agora após, fiquei bastante satisfeito, tenho muito contato com um jeito foda, e é algo que deu uma mexida aí na minha estrutura, espero que esteja melhor. É isso. Que bom, muito obrigado. Fred, por favor. Bom, como eu falei, eu tenho já uma história, né, de publicação de livros de história, né, que começou com minha dissertação de mestrado lá na Federal, que é sobre história da alimentação. E esse ano eu lancei o meu terceiro livro de história, que também é história da alimentação, falando sobre a influência americana na alimentação no Brasil e discutindo um pouco ideias e estereótipos de fome e abundância no país. Eu sei que a conversa hoje é mais sobre ficção e tudo mais, mas esse é o livro, não sei se dá para ver. Eita, ele tá... É que se coloca numa rocha, ele... Não tá. Ele tá desfocando, né? Tá desfocando. Tá, um pouquinho, sim. Aí deu para ver. É linda essa capa. E saiu pela CEP, né, que é a Companhia Editora de Pernambuco, que é uma editora do estado de Pernambuco, isso me deixa muito feliz, né, que eles têm esse compromisso de publicar autores que sejam de Pernambuco, né, que tem a ver com a história de Pernambuco e tudo mais. Né? Então, assim, é mais uma coisa para a gente valorizar em termos de ter uma política de Estado voltada para a cultura. Efetivamente voltado para a cultura, nesse caso da escrita. Porque esse primeiro era sobre a Belle Époque, né? Exatamente. É meio que continuação cronológica e de temática, né? Porque passa da influência francesa para a americana, essa mudança de paradigma cultural, né? Enquanto que a Belle Époque era final do século XIX, começo do século XX, a gente tem aí as décadas de 30 até 60 com a Segunda Guerra Mundial no meio, né? Essa história toda. E aí eu tenho os meus livros de terror, né? Que são 2 livros de contos. O primeiro é o Carapaça Escura, que saiu pela Patuá, que é uma editora daqui de São Paulo. Uma editora muito bacana, independente. Né? Eles se arriscaram comigo. E aliás, é isso, né? A publicação da literatura de gênero no Brasil, ela costuma partir muito das independentes, né? Assim, é uma luta muito grande. Então, são as editoras menores que vão lá e que arriscam, né? Você tem muita editora grande que, caramba, eles só vão fazer o mais fácil e o mais seguro. Eles vão traduzir os gringos, né? E muitas vezes só os gringos americanos, né? Eles não se dão nem o trabalho de trazer um afrofuturismo, de trazer um autor chinês, né? Não, vai traduzir os americanos e tá tudo certo, e é isso que o povo gosta e tudo mais. Então, as editoras independentes brasileiras, elas têm essa função ainda bem, né? De trazer o autor nacional. E aí, meu último livro de contos de terror é esse aqui, que é o Rinoceronte na Parede, que saiu pela Urutau, também uma editora independente daqui de São Paulo, né? E saiu no ano passado, em outubro do ano passado, e são contos, são 16 contos de horror e fantasia que eu trago para os leitores. E eu estou muito feliz, né? Porque eu acho que estou começando a finalmente consolidar um trabalho enquanto ficcionista, né? E de gênero, que é uma coisa que eu não pretendo mudar, na verdade. E vamos ver como é que vai ser, né? Tá inscrito em alguns prêmios, eles vão começar a sair alguns resultados esse ano ainda. Vamos ver se ele se dá bem nos certames.
Com certeza, maravilhoso. Bom, agora sim, vamos falar um pouquinho desse ambiente, né? Porque eu tenho a impressão que, comparado com São Paulo, a região Nordeste ainda tem bastante patrimônio colonial, não tem esse turbilhão benjaminiano, né? Que é a demolição constante, assim, das coisas, é um apagamento da memória muito rápido, né? Eu tenho essa impressão. Então, vamos falar um pouquinho desse do que a cidade, do que esse ambiente influenciou na obra de vocês. Márcio, por favor. Eu tenho uma história engraçada, porque assim, eu tive aquela infância muito na casa das minhas avós. Né? Ainda fui aquela criança que passava as férias na casa das avós, as férias inteiras. E eu tinha uma avó no interior, uma cidade chamada Marizal, que é uma cidade perto de Serras, e um bairro daqui chamado Bairro do Alecrim, que é um bairro muito rico em história, um bairro com um cemitério enorme, muito bonito. E engraçado, a minha avó daqui era a avó muito mais ligada a essa viagem, a essa situação, do que a avó do interior. A avó do interior era diretora de escola, cordelista, mas ela era mais assim, não era muito ligada a essa coisa do fantástico, não. Eu que procurava mais do interior, que era o interior na época muito pequeno, hoje também não cresceu muito, mas na época era menor ainda. E eu ia muito atrás disso, porque a gente não tinha referência. E isso é muito engraçado, Afonso. Estava tomando banho agora e pensando nisso. Como a gente não tinha referência, assim. E quando você não tem referência, você acha que é impossível acontecer. Então, eu sou aquele cara, assim, que adorava e adoro o folclore, né? Mas eu tenho essa visão do folclore não acadêmica, não infantilizada. Eu gosto daquele folclore que me interessa. E, ao mesmo tempo, fui uma cria dos slashers, né? Fui uma cria do Stephen King, fui uma cria do terror, do Freddy Krueger, do Jason. E eu achava duas coisas maravilhosas, mas que era impossível juntarem. Porque eu não tinha referência qualquer, imagina. Naquela época não havia referência nisso. Tinha, como sempre, o Camarada Cascudo, genial, né? Mas sempre ainda ligado muito à academia. O Camarada Cascudo não é muito... A não ser que você faça uma adaptação, já vi peça de teatro e tal, mas não é comum. O Cascudo aqui ele é visto muito como essa coisa de academia mesmo, de estudo, de pesquisa. Né? E não é, né? Se você pegar livros dele, assim, é um gênio, mas tem livros super palatáveis. Você consegue... Só que eu não conseguia juntar essas duas coisas. E essa minha avó daqui que contava altas histórias de assombração, de terror, e eu ficava alucinado. E comecei muito pequeno a escrever as historinhas do meu jeito, né? A criar o que não existia. Já que não tinha o que eu queria, vamos criar. Vamos criar. E dei sorte, assim, foi muito bem recebido o livro Maldito Sertão, principalmente, porque foi idealizado em uma comunidade do Orkut, eu começou a ver. Do Orkut, vai fazer 10 anos esse ano, inclusive, o livro. E foi a partir daí que eu disse, não, é isso que eu quero, enquanto escritor. É isso que essa bandeira que eu vou levantar, da oralidade, da forma de falar como se pensa, né? Da literatura ágil, da literatura cinema mesmo. Você lê e imaginar acontecer aquilo, né? Dos contos curtos, das palavras pequenas. E a partir daí fui pegando referências de escritores que não são de terror. Né? O Caio Fernando Abreu ele fala muito isso, você não precisa escrever longo, você não precisa escrever algo, você pode suprimir palavras, você pode escrever da forma que você quiser. O próprio Guimarães Rosa, né? Que é um gênio absoluto da escrita aí. Então é muita coisa que... E eu, por conta do meu trabalho também, enquanto advogado, agora menos, mas quando comecei, viajei muito, morei no Ceará, morei em Sobral, morei na Paraíba, bati a Paraíba inteira, bati o Ceará inteiro, trabalhando com o agricultor, com o pescador, com a marisqueira. Então, eu atendia a pessoa e eu tinha que me fazer compreender. E eu escutava histórias assim, não necessariamente de terror, mas de pessoas que falavam um Brasil muito lindo, né? Um Brasil muito vivo. Acompanhei esse sertão, nascendo e morrendo. Né? O sertão ele existe enquanto entidade, é uma coisa louca, assim. Mas, infelizmente, Afonso, vou discordar de você, Natal é uma cidade que está precisando olhar um pouco para dentro de si. Sabe, aqui a Drogazil está com o pé na porta, né? Tem coisas maravilhosas aqui virando estacionamento, né? Muita área seca, muito cimento, né? Pouca planta ainda. A nossa sorte é que temos uma orla belíssima, porque está precisando ser olhada para dentro mesmo. Assim. Natal, a Ponta Negra está realmente entregue aos ratos, né? Literalmente. Muito rato, é um lugar que não tem nem banheiro direito para você ir. Então, está precisando realmente... E a gente sofreu muito, o Fred vai poder falar disso bem melhor do que eu, com a influência norte-americana. Né?
Nós somos a primeira cidade a chupar chiclete, a usar calça jeans. Agora, imagina o que é isso na Segunda Guerra, que as pessoas no Natal eram uma fazenda iluminada a vela. Hoje é uma fazenda iluminada a lâmpadas, né? Na época era a vela, não mudou muito, não. E ficou muito para a gente esse impacto da cultura de fora. O que é de fora é o melhor, o que é de fora é o melhor, né? Sua roupa, seu sotaque, porque se comparar Natal ainda assim com os vizinhos, com a própria Paraíba, com Recife, com Ceará, a gente ainda precisa olhar para dentro de nós mesmos. E não é por falta de qualidade, não é por falta de artistas, porque nós temos aqui, pelo menos, um grande expoente de todas as artes que você imaginar. Desde bailarino no Bolshoi, até escultor com prêmio internacional, câmara cascudo, escritor que não tem o que se dizer. Então, nós temos grandes expoentes. A música aqui está muito forte também, tem muita coisa legal acontecendo, mas ficou muito enraizado um pouco na gente essa coisa do que é de fora. E não é uma coisa ruim, não estou me fechando para a cultura norte-americana, não, que eu acho muita coisa legal neles. Mas eu acho que é uma questão de antropofagia mesmo, sabe? Se você devorar e você consumir. O que presta, o que não prestar, você caga e está tudo bem. Eu acho que é mais ou menos assim. Sim, claro. Estamos nessa época mesmo. Fred, por favor. Então, Afonso, eu concordo com o Márcio. Assim, eu acho que existe o estereótipo de um Nordeste meio que intocado, colonial, de casinhas coloridas. Isso contribui para um... Bom, todo estereótipo é ruim, na verdade, não é um estereótipo bom, na minha opinião, mesmo que aparentemente seja positivo. Então, eu estou morando aqui em São Paulo agora e a gente ainda escuta você é do Nordeste. Nordeste é coisa só, né? Homogênea. Tipo assim, você é do Recife, eu tenho um primo no Maranhão, rapaz. Vê que coisa. Será que vocês não se conhecem, não? Mesma coisa, né? Mas isso não é um exagero, isso acontece, são histórias reais. Assim, você tá aqui em São Paulo, e eu imagino que seja a mesma coisa no Rio de Janeiro e no Sul e no Sudeste de maneira geral. Existe uma homogeneização do Nordeste, né? Eu não acho que isso aí seja ingênuo, eu acho que isso é projeto. Eu acho que é mais fácil de lidar com o Nordeste homogêneo, né? Que a gente consiga reduzir ele a uma forma mais simples, né? E no Nordeste, assim, utópico que não condiz com a realidade. Então, assim, ou você tem um Nordeste que se resume a um Nordeste ainda colonial, de praia, em que as pessoas trabalham, se não trabalham muito pouco, e estão lá na rede o dia todo tomando água de coco, que a vida é muito boa. Ou essa vida boa acaba imediatamente no sertão, que está ali colado com a cidade, que é absurda, que isso não existe. E aí é miséria extrema, e só miséria e miséria, e um pouco mais de miséria, né? E todo mundo vestindo couro, e tudo espinho, e achão rachado. Então, assim, eu acho que é projeto isso aí, sendo bem sincero, né? Isso é um projeto de tornar o Nordeste uma coisa só, e fazer com que o núcleo criador de cultura e propagador de cultura continue sendo o Sudeste, né? O Sul Maravilha, né? Mas havia toda uma ideia muito eugenista, né? Quando a gente estuda a Revolução de 32, Levante, né? Hoje chamado Levante, havia muito preconceito mesmo. Pois é, então assim, aí, por exemplo, eu gostaria, na verdade, que o Recife, eu não sei exatamente a situação do Natal, né? Mas como o Márcio falou, tá bem parecido. Eu gostaria que Recife fosse uma cidade realmente assim, muito bem conservada, né? E que você andasse por aí, tava lá as coisas coloniais, ou então da época do Império do Brasil, sei o que. Tem isso também, mas assim, tá tudo muito mal conservado no Recife hoje em dia. E o Recife é uma cidade totalmente entregue ao poder privado das grandes construtoras. Então, assim, proporcionalmente, Afonso, tem muito mais casa em São Paulo e muito mais prédio em Recife, entendeu? Isso é um absurdo. Você fica imaginando, São Paulo, a metrópole cinza, que só tem prédio. Não, aqui tem muito mais casa. Por quê? Porque aqui, pelas pessoas terem mais dinheiro, as pessoas mantêm suas casas. Lá no Recife, não. Se você está apertado de grana, você vende logo sua casa. E aí vai ser derrubada essa casa e vai construir mais um espigão do padrão não sei o que lá, de alguma construtora, né? Todos iguais, todos muito feios, com muros de 3 metros de altura, com cerca elétrica em cima e tudo mais. E assim, e o Recife vai se descaracterizando, né? Você vai no Recife hoje em dia, você tem um paredão de prédios com muito pouco verde, e praticamente cada semana tem alguma notícia triste, alguma casa que é demolida e nunca mais vai voltar, né? E é demolida para virar um prédio, para virar uma farmácia Drogazil, como o Márcio falou.
Então, assim, infelizmente, Recife não é essa cidade e acho que nenhuma capital do Nordeste é. E aquilo que é antigo quase sempre está muito mal conservado. Né? Enfim, capitais do Nordeste que produzem pouco, né, os governos municipais e estaduais costumam entregar as cidades para o poder privado. Né? Ó, você vai gerar emprego, vai gerar renda, vai gerar imposto, então toma aí. Ó, destrói o que tu quiser e constrói o que tu quiser. A gente quer o dinheiro. Né? Infelizmente, isso. Isso se traduz também na nossa literatura, eu acho, né, Márcio? Não sei se você concorda, mas esse desgaste, né, essa destruição do nosso patrimônio histórico e cultural acaba se refletindo na nossa literatura, na nossa escrita também. Em que sentido? Eu acho que a gente acaba, Afonso, tendo uma noção muito mais clara do nosso lugar no Brasil, né? De um Brasil onde o eixo Rio-São Paulo ainda busca fazer com que o Nordeste seja subjugado a essa difusão cultural central. Né? Então, eu acho que é uma luta eterna, diária, né, para ter os recursos para continuar produzindo cultura no Brasil. E aí, claro, eu não sou músico, não sou do teatro, não sou do cinema, eu só posso falar da literatura. E o seu quanto é difícil, né? Os meus 2 livros de literatura de gênero, meus 2 livros de terror e fantasia saíram por editores de São Paulo, né? Porque é muito difícil, é muito, muito difícil. Então, assim, fazer com que esses estereótipos derretam, né, é extremamente complicado, porque para o eixo produtor, para o eixo econômico, existe uma imagem do Nordeste que é muito cômoda, muito confortável de manter. Né? Então, quando você vem com histórias que desafiam esses estereótipos, isso nem sempre é muito bem visto, muito bem recebido. Né? As pessoas leem e não... Peraí, mas isso aqui é Natal? Não, não pode ser. Como assim? Natal como metrópole, Natal com arranha-céu, Natal com pessoas cheirando pó nas festas dos ricaços, Natal asfaltada... Como assim? Isso é um Recife de metrô, Recife de melhor aeroporto do Brasil, Recife de polo-tecnologia. Isso não entra na cabeça das pessoas, muitas vezes. Claro, e acaba sendo um mercado, né? Você já tem o sertão, não sei, de alguma forma, e daí vende o sertão, né? Alguma coisa assim, né? Bom, você vende uma ideia de sertão, né? Uma ideia, exatamente. Vamos falar um pouquinho disso, porque eu acho que a gente está nessa ideia do descolonizar, né? Um pouco, de não ser Stephen King, e ao mesmo tempo usar o folclórico, usar o que é nosso de uma forma atualizada, né? Convivendo com o que nos interessa e tal. Vamos falar um pouquinho disso, então. Como não ser gringo e como não ser estereotipado. Márcio, por favor. Eu acho que o lance principal, Afonso, é você entender do que você está falando, sabe? Eu acho que acontece muitas vezes você pegar o pessoal se utilizando do Nordeste, da fala nordestina, ou do sertão, né? Só que sem ter pisado lá no sertão. Eu não vou dizer que você tem que ser nordestino e falar do Nordeste. Eu acho que não necessariamente. Você pode falar de tudo. Agora saiba do que você está falando. Hoje, com o Google, você encontra referência de tudo. Então, oxente, bichinho. Ninguém fala oxente, bichinho. Fala oxente e fala bichinho, mas oxente, bichinho não fala. Então, são coisas que você fica assim, e aí, meu rei, meu rei. Não é todo baiano que fala meu rei. Né? A gente está falando de outro estado, de outro... Fred falou isso agora, eu vi uma entrevista hilária do Lady Night, com a Tata Werneck, entrevistando o Whindersson. E ele falava justamente sobre isso. Tem um cara bora do lado, o cara, bicho, Piauí para Maceió, milhões de... É muito longe. Então, assim, não é só longe fisicamente, é longe culturalmente. Recife é longe culturalmente de Natal. Entendeu? É outra forma de pensar, é outra forma de agir. Então, eu acho que assim, é importante que você saiba do que está falando. Eu acho que é muito boa essa miscelânea, sabe? Porque, independente da questão da cultura, as pessoas precisam entender do que estão falando. O Laurentino Gomes falou no 1808, uma coisa que eu achei fantástica. Assim, você não defende o que você não conhece. Você não protege o que você não conhece. Por que está tudo virando estacionamento? Porque as pessoas... essa casa é uma casa velha. Não, essa foi a primeira mulher que não sei o que... E quando for uma casa velha, esquisita, né, mal cuidada, vai derrubar mesmo. Eu prefiro ter um estacionamento do meu lado. Agora que a partir que você for explicando o que é aquilo, as pessoas vão se interessando. E eu, assim, acho, para o meu trabalho, essa linguagem mais ágil me chama muita atenção.
Então, eu gosto do que o Stephen King traz, eu gosto do que outros autores trazem, e eu quero colocar isso na minha estrutura da oralidade, eu quero colocar isso nesse foco do sertão ou de outro lugar do Nordeste, né? O sertão é muita coisa. E diferente, né, necessariamente dessa seca, dessa fome, não necessariamente vai ter isso, ou pode ter também, mas desde que parta de mim, e não que parta de outras pessoas que me oprimam. Eu vou fazer agora aqui um bate-papo com os autores esfomeados do Nordeste que vão falar só sobre miséria e fome. E muitas vezes a pessoa cai porque, poxa, é o que tem. Ou você vai falar no bate-papo do pessoal faminto, seco, né? Ou então não vai ter para você. E é importante a gente ir, como a Fred falou, batalhando um pouco. Não, vamos falar sobre o afrofuturismo. Vamos falar sobre a ficção científica nordestina. Sabe? Ah, mas precisa falar que nordestina? Precisa. Precisa. É igual casamento gay. Tem que ter, tem. E tem que mostrar que é gay. Depois, no futuro próximo, a gente vai... Mas, no momento, tem que aparecer. Então, eu acho que essa bandeira do Nordeste tem que ser levantada, mas a partir de nós, nordestinos. Nós vamos definir de que forma ela vai ser apresentada, porque nós somos eu passo isso muito na pele, porque meu esposo ele é gaúcho, e eu viajei agora menos, porque eu já vou muito para lá, então, mas no começo, cara, quando eu chegava lá era surreal, assim, as perguntas. Não, porque a comida de vocês, mas como é que é a questão das... Tem aquelas casinhas de taipa, né? Ah, se pudesse, eu passava o dia todo na praia. Rapaz, eu também, mas eu não sou herdeiro de nada no momento. Eu não tenho, eu tenho que trabalhar, então... Né? Assim, porque vai para praia todo dia. Assim, não, cara, não. A gente vai trabalhar, a gente vai ver. Aí você vê as pessoas trabalhando na praia e acha uma coisa assim, nossa, é tão bom. Porra, o cara tá fudido no sol, carregando as coisas ali, sabe? É muito louco isso, mas é como o Fred fala, é um projeto. E eu não digo deles, né, da família, mas assim, desse ideal de que a gente é ignorante, a gente é burro, a gente não sabe falar direito, né? E você fica assim, bicho, não é assim. Né, conheçam, entendam como é que funciona. Então, e a literatura é uma arma fortíssima disso. Como o Fred falou, você traz isso no teu livro. Fala assim, tem isso lá? Tem. Eu pensei que era o povo tudo, né, no sertão. Bicho, o sertão daqui de Natal para o sertão é show, viu? É umas horinhas aí para chegar no sertão. Não é, e é um sertão, a gente estava numa cidade chamada Cerro Corá, que não chove há muito tempo, e eles produzem a própria situação deles lá, a água conseguem colocar em... Então, é toda uma logística em relação a isso, né? Então, a seca, em alguns lugares, é uma realidade de muito tempo que as pessoas estão, em termos estruturais, estão se organizando, né? Os governos anteriores viabilizaram muita coisa interessante aí. As cisternas, né? Cisternas, o sistema de cisternas é surreal, né? É surreal para quem vê, assim, tudo acontece, tudo anda. Então, não existe essa ignorância que o pessoal quer colocar garganta abaixo da gente, né? O nordestino burro, o nordestino ignorante, analfabeto. Né? Eu fico assim, bicho, eu falo 3 idiomas, foda-se, você não fala nem português direito e está querendo dizer que, sabe? Então, tem coisas que a gente tem que bater nessa tecla e criar os nossos próprios espaços, né? Como nós fizemos aqui, como eu fiz, como o Fred fez. Já que não tem um espaço, a gente cria, a gente vai atrás. De que forma faz isso? Cola nas instituições que estão bastante abertas para isso. Cola no SESC, cola no Sistema S em geral, que é algo assim muito bem feito. Eles fazem uma curadoria muito profunda em relação a isso. Eu tive o prazer e a honra de participar de um projeto chamado Arte da Palavra, que eles pegavam artistas do Brasil todo e faziam intercâmbios regionais e nacionais. Então, eu conheci um grande cara, Jeová Oliveira, Fred e Afonso, que ele trabalha com afrofuturismo. Ele faz um trabalho quadrinista espetacular, o cara é um gênio, assim. E ele teve essa chance, conheci muita gente legal, né? Tive contato com o povo, porque o grande lance do escritor é conversar com as pessoas. É assim que a gente consegue criar o nosso trabalho, né? Claro que o trabalho em si é muito solitário, mas o acesso, ele é muito de você conseguir fazer uma palestra, acessar pessoas que você não teria possibilidade, assim, é muito rico para a gente. Principalmente a gente que trabalha com esse meio mágico, né? Esse meio fantástico aí. E estou devendo muito a ficção científica, preciso conhecer mais, sou muito fuleiro em termos de ficção, mas tem muita coisa boa acontecendo aí, com certeza. Sim, um movimento bem legal, né? Tayana Rush, sempre fantásticas. Minha amigona aqui em São Paulo, adoro ela. Maravilhosa, né? Já esteve aqui várias vezes. Eu queria até fazer um comentário sobre isso que o Márcio acabou de falar, que é bem interessante. Essa coisa do escritor precisar viver. Assim,
E eu concordo demais, assim, eu luto muito contra essa imagem, como eu já falei, todo estereótipo é ruim, essa coisa do escritor que se fecha em si mesmo e vira um ermitão e escreve. Eu não consigo escrever assim. Como é que eu posso escrever se eu não estou vivendo? Eu vou tirar de onde isso aí? Eu vou escrever sobre o quê? Né? Apenas sobre meus anseios mais íntimos, isso aí. Que anseio eu vou ter se eu não convivo com as pessoas, se eu não tenho interação, se eu não tenho sociabilidade, né? E existe essa imagem, né, do escritor que se fecha, que se isola para escrever. Eu acho que isso é um absurdo, né? Eu só consigo escrever porque eu convivo com as pessoas, porque eu saio para a rua, porque eu converso com as pessoas, né? Muito do que eu escrevo, e eu percebo que muito do que Márcio escreve também, são palavras tiradas da boca das pessoas e transplantadas para a página. São situações tiradas do dia a dia e transplantadas para a página. E se a gente não viver, se a gente não fosse para a rua, se a gente não pegasse um ônibus, se a gente não fosse na farmácia comprar um remédio, se a gente não fosse para o mercado, se a gente não comprasse notícias, não ia ter material para escrever. O Fred falou um negócio, achei muito, muito interessante. Até se a gente for falar de uma forma mais lírica, né? Até se você for criar esse personagem recluso, esse personagem virado para dentro de si, você tem que conhecer o oposto dele. Você não pode escrever, porque essa pessoa não existe, essa pessoa que está escrevendo naquela não existe. Então, é necessário, eu não digo necessariamente o processo de escrita, você vai escrever no bar, não. Tem gente que faz, eu não consigo. Eu não Só consigo o Harry Potter, né? Nem ouvindo música eu não gosto de escrever, que eu fico muito disperso. Mas é essencial esse contato com outras pessoas, esse contato com o mundo exterior. Já teve um grande escritor que falou sobre isso, eu não vou me lembrar agora, mas ele falou que esse contato é muito essencial. Você precisa conhecer gente para poder transpor aquilo possível, tornar aquele livro real, né? Porque tem gente que não tem relação com você, vê, essa pessoa não existe, né? Esse diálogo não existe. As pessoas não falam assim, dessa forma. O que pode acontecer também é criar tudo como se fosse o interior dos Estados Unidos, né? Meio subúrbio americano, né? Fred. Exatamente, Afonso. Eu ia falar isso agora, ainda bem que você me deu essa deixa agora. Isso é um problema. Para mim, eu considero um problema, uma questão. Sempre lembrando, pessoal, ninguém aqui tá aqui para dizer que tá errado escrever de tal forma, que é proibido de jeito nenhum. Se você quer escrever de tal forma, seus personagens falando como se fossem americanos, se você é brasileiro e quer que sua história se passe na cidadezinha dos Estados Unidos, do jeito que você assiste nas séries que você gosta, beleza. Eu não tenho nada a ver com isso, só não me interessa. A mim, enquanto leitor, não interessa. Só deixando bem claro para depois... Fred tá dizendo que é proibido. Não, não é proibido nada, pessoal. Escreva como quiser. Agora, eu percebo muito... E aí eu vou ser um pouquinho chato. Eu percebo muito, inclusive na escrita de pessoas do Sul e do Sudeste, o que para mim é uma fragilidade, né? Então, assim, são pessoas que, por um histórico de classe média muito mais consolidado do que as pessoas do Nordeste, né, acabaram tendo contato com a cultura americana, enfim, a cultura gringa em geral, mas principalmente americana, que a gente sabe que é muito subjugada a cultura americana, né, muito cedo, com TV a cabo, com série, não sei o quê, já nos anos 80, e muito filme. Então são pessoas que muitas vezes não têm uma voz própria e seus personagens falam como se eles fossem americanos, então assim, é tudo muito esquisito. É uma coisa meio Fucker and Soccer. Você lembra do Fucker and Soccer, do Cacete do Planeta? Aqueles policiais que eram dublados, então eles usavam expressões idiomáticas americanas traduzidas literalmente para português. Então, assim, tipo, mexe seu traseiro gordo, não sei o quê. Então, assim, eu tenho lido umas coisas, assim, de autores nacionais que é tipo isso, assim. Você vê que a pessoa tá pensando como se fosse um diálogo de uma série da Netflix, né, do Amazon Prime, né? E a pessoa já não consegue mais usar a voz do dia a dia, a voz do cotidiano, né? E a coisa fica muito artificial. Mais uma vez, Fred não está dizendo que é errado, que é pecado, que não pode, escrevam como vocês quiserem, mas eu considero estilisticamente uma fragilidade muito grande isso daí, e eu não me interesso por isso aí enquanto leitor. Não sei o que Márcio pensa. Márcio, tem aí uma questão política também, né? Como entra a política na nossa escrita? Tem sim. E o Fred falou uma coisa muito legal, e só complementando, a gente não está falando de linguagens próprias de regiões. Né? Você pode pegar uma história que se passa na Bahia e vai ter umas gírias que você talvez não chegue para você diretamente, mas, novamente, isso é um projeto. Concordo com o Fred, isso é um projeto, isso é uma tentativa de homogeneizar tudo. Porque quanto mais homogêneo, mais fácil dominar. Então, pega aquele bolo ali. Fred Faroes estava lendo um livro há pouco tempo que eu vi um Get a Room, mas arrumem um quarto. Ei, arrumem um quarto vocês. Eu digo, arrumem um quarto, cara.
Ninguém fala, ninguém no mundo fala arrume um quarto. E isso também serve para o diálogo referente a tudo. Não, a gente não está falando só de direito aqui, né? Que obviamente mas a gente está falando de outras coisas, até às vezes no próprio diálogo de histórias que são referentes à esquerda. Né? Existem expressões, procedimentos que você fala, poxa, né? Isso é um livro ou um panfleto? Sabe? A gente tem que... Eu sou escritor, então eu tenho que pegar aquilo e transformar numa estética, numa estrutura. A partir do momento que eu trago um livro que fala assim, o racismo é horrível, somos contra o racismo, isso é um absurdo. Claro, óbvio, agora, bicho, você é um escritor, então transforme isso num livro. Tem um livro incrível do Paulo Scott, chamado Marrom e Amarelo, que trabalha essa coisa do racismo maravilhosamente bem. Só que ele está dentro de um contexto que, a partir daí, surge essa situação. E eu também concordo com o Fred, é algo que não me interessa, né? É necessário que você saiba do que está falando e fale de uma forma que seja dentro de uma estética, de uma voz enquanto narrador, porque existem situações de escritores que lhe faltam voz, realmente. Você parece que está lendo uma boa redação de escola. É uma redação boa, nota 8 para sua redação, mas cadê a estética, cadê a estrutura, cadê a linguagem, cadê a forma, cadê o escritor aqui, sabe? Não adianta fazer uma série de lugares comuns e jogar para vocês, tá aí. E aquela coisa que a gente estava conversando, Afonso, é perigoso para a arte isso, porque daqui a pouco eu digo que, mas é um livro importante, porque ele ajudou tal coisa. Aí Fred fala, não vou discutir isso. Aí você fala, não, realmente... E o livro vai subindo, e ganha prêmio, e você fica assim, poxa, e você lê, cara, esse livro não é tão bom. Mas ele trouxe uma mensagem importante. Não, cara, não estou falando... Que bom que ele trouxe a mensagem, mas não é mensagem, assim, a gente está falando de literatura. Calma. Porque senão você vai perder a noção do que é bom e o que é ruim. Sabe? E isso é perigoso. Você fala assim, esse livro premiado, tal, e claro que prêmio não é garantido de nada. E o prêmio, ele some, né? Ele é uma névoa. Se você não sustentar seu prêmio, divulgar o seu prêmio o tempo inteiro, ele vai ser engolido pelo outro prêmio e vai ficar por isso mesmo. Né? Mas é algo que a gente tem que pensar também enquanto escritor. Onde você está enquanto escritor? Nordestino, no meu caso, gay. Nordestino gay que escreve terror. Onde é que você está? Cadê os seus personagens gays? Mas não precisa. Porque senão você não vai estar... E eu faço meia-culpa. Os meus livros anteriores não tinham personagens gays. E vão ter agora, obviamente, porque, assim, aquela coisa... Não, cara, se você não está refletindo a sociedade, você não está refletindo o mundo. Se não tem gays, se não tem PCD, se não tem... quem mais? Negros do seu livro, que mundo é esse que você está refletindo? Daí gera aquele efeito Marvel, né? Que as pessoas ficam reclamando, mas agora tem mulher, não sei o quê, né? Cara, eu fico... Olha, vou dar até a fogo, sinceramente. O eterno adolescente de 40 anos, né? A She-Ra, mudaram a She-Ra, minha mãe! Agora é engraçado, né? O pessoal fica reclamando, não, caramba, isso não faz sentido. Cadê o realismo? Você está falando de coisa de alienígena, de robô, não. Que não sei o quê, que viaja no futuro, não sei o quê. Mas não, a mulher é muçulmana, isso não tem sentido, isso não tem lógica. Cadê o realismo, caralho? Eu vi no Twitter, o cara falou assim, não, porque não pode ter Homem-Aranha negro, não existe. Gente, o que não existe é o Homem-Aranha. Para com isso. Não, mas ele é negro, não existe Homem-Aranha negro. Não existe nenhum, nem branco, nem preto, nem não existe, cara. Então, acho que as pessoas precisam transar, sabe, Afonso? Rápido, assim, muito. Porque pessoa que transa não fica com essas frescuras, sabe? E transar bem, né, Márcio? Porque transar mal, acho que acaba até piorando, né? Rola os traumas mesmo. Aí, né? Nossa senhora. Não, então escolham bem, tá, pessoal? Na hora de transar. Marvel incel, né? Bom, total. Pessoal, vamos falar um pouquinho, lembrar para o pessoal que as perguntas, né? Agora não estão, esse programa é gravado, as perguntas não estão sendo ao vivo, mas se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários abaixo da descrição. Vamos falar um pouquinho dos trabalhos recentes, o que vocês estão agora pesquisando, o que está interessando vocês agora, e também do cenário nordestino, assim, o que vocês estão vendo aí hoje de legal. Fred, por favor. Bom, eu acho que quem está com muita coisa boa, né? Nós temos algumas revistas muito interessantes. Eu publiquei
um dos contos desse livro aqui, do Rinoceronte na Parede, o mais novo, né, do ano passado, ele aparece numa revista que é a Eita Magazine, que tem uma proposta muito legal. A Eita não só está aí para publicar autores nacionais de literatura de gênero, né, ficção científica, fantasia e horror, mas eles têm um compromisso eles têm uma equipe para poder fazer a versão em inglês desses contos e fazer com que essas histórias talvez alcancem um público muito maior, né? Então, assim, é possível que alguém lá fora baixe o Kindle, né, a versão do Kindle da Eita Magazine, o cara é americano, australiano, inglês, ou simplesmente fala inglês, né, e ele vai ler uma história de ficção científica de um autor brasileiro, né? E o cara não fala português, então ele não teria acesso a isso aí de outra forma, né? Então, assim, eu sou muito fã do pessoal da Eita, os editores são de toda a parte do Brasil, porém, a maioria é de Pernambuco. Então, não vou dizer que é uma revista pernambucana, mas, enfim, meio que nasceu lá em Pernambuco. E nós temos, assim, e aí falando de escritoras mulheres, de gênero ou não, mas principalmente de gênero, tem uma escritora aqui de São Paulo, que é a Nathalie Lourenço, que eu sou fã dela, né? Ela tem livro que saiu pela Vacatussa, que é uma editora de Pernambuco, lá da cidade de Garanhuns, né, de Tiago Corrêa. E ela tem o livro anterior dela, que eu acho que é 2018, não lembro agora, que é o Sabor Quase Idêntico ao Original, que é um livro curtinho de histórias de ficção científica, bem curtinhas, estilo Black Mirror, né, que é aquela coisa que se chama 2 minutos do futuro. Ou seja, é praticamente nossa época, só que tem um detalhe de ficção científica, de tecnologia que muda tudo. Então ela tem um humor muito fino, tem um sarcasmo muito acentuado também. Ela está com um livro novo lançado esse mês. Não é de gênero, mas é muito bom. Eu já li, recomendo e está me influenciando. Eu penso muito nos contos dela, na escrita dela. Eu falo também da Isabu Quintieri, que é lá da Paraíba, de João Pessoa. Escreveu horror, inclusive. Ela especificamente escreveu horror. Ela tem contos publicados. Não sei se mais para frente vai ter aí, de repente, um romance, alguma coisa mais extensa. Mas já fica a dica para você, Afonso, conversar com alguma das duas. As duas são grandes escritoras, né? E é isso, né? E eu acho que tem sempre aquele pessoal mais carimbado, né? Márcio já falou do Oscar Nestares, né? Que é daqui de São Paulo, que também é estudioso, Cristiano Aguiar, que ele também é estudioso acadêmico da área. E, é claro, André Balaio. João Paulo Paredes é meu amigo dos tempos de escola, literalmente há mais de 20 anos. Nós somos amigos, nós estamos juntos no contato. E ele era um cara que ele sempre dizia: o que você vai ser quando crescer? Engenheiro, astronauta, sei lá. Ele dizia: não, vou ser escritor. Ele conseguiu isso aí, né? Ele está lançando o terceiro livro dele agora, de contos, que é A Capa ao Beija-Flor, né, Márcio? Você lembra? Acho que é o Beija-Flor mesmo, né? Beija-Flor o título. Beija-Flor, né? Isso, de contos. Acho que não são todos de gênero, né? Mas acho que é uma boa parte. Se não é de gênero, tem alguma coisa insólita que sai da cabeça doentia de João Paulo, que vai ter uma estranheza, vai causar uma estranheza no leitor. Então já fico com essas dicas aí, Afonso. Perfeito. E tem seu livro que é sobre a culinária, a influência americana. Como é que é o nome mesmo? Deixa eu mostrar de novo aqui. É o Yes. Dá para ver? Não. Acho que... Deixa eu tentar mudar aqui. Aí, por aí dá. Acho que mais ou menos por aí. Bom, enfim, é o Yes, nós temos Coca-Cola. Não sei por que ele não está focalizando aqui, mas enfim. A gente deixa na descrição aqui. Deixa eu ver se eu sair aqui da... Não. Eu acho que é porque o seu fundo está alternativo. Eu acho que o seu fundo está borrado. Eu acho que tem uma névoa científica e uma névoa extraterrestre. Como assim, Márcio? Ficou estranha essa frase. Seu fundo está borrado. Foi o gato aqui. Tá, foi o gato. O gato lambedor. Gato místico aí. Então, e esse livro, ele é produto da minha tese de doutorado, que foi aqui na USP, né, com o professor Henrique Carneiro, e trata, mais uma vez, da influência estrangeira na alimentação, nesse caso, do Brasil e do Nordeste. Claro que eu dou uma focalizada muito grande no Recife, em Pernambuco, mas trata do Brasil como um todo, né, com a Segunda Guerra Mundial como um evento catalisador dessas mudanças trazidas pelo americanismo, né, que a gente sente até hoje. Né? A gente é muito colonizado, né, pela cultura americana. Claro, isso tem aspectos positivos. Obviamente, tem muita coisa boa que sai dos Estados Unidos, né? Filmes maravilhosos, livros fantásticos e tudo mais. Mas tem uma coisa muito ruim também, né? Isso acaba limitando muitas vezes o nosso potencial enquanto produtores de cultura, né? Então, você tem, por um lado,
É um mercado que muitas vezes ignora mesmo o autor nacional. O autor nacional já é ignorado pelo mercado, mesmo o mercado doméstico, né, brasileiro, né? E de gênero, então, meu amigo, é bem difícil mesmo. Né? Então, essa cultura americana é muito abrangente, acaba esmagando todo o resto. Tem uma questão racial também aí, né? Uma supremacia branca, assim, né? Subjacente. Márcio, por favor. Vou falar de gente nova, né? Tem como o Fred fez também. E nordestina, começar pelas mulheres, como sempre, maravilhosas. Socorro Acioli vai lançar um livro novo, chamado Oração para Desaparecer. Acho que vai sair pela Companhia das Letras. O hino dela deve ser maravilhoso. Colegas de curso, a Marília Valengo, poeta maravilhosa, que lançou o chamado Grito em Praça Vazia, que saiu pelas 7 Letras, é um livro de poemas incrível. O Pedro Jucá, que vai lançar pela Urutau, Fred, chamado Coisa Amor, o livro. A Urutau fez uma coisa incrível, que foi... separou por regiões, né? Separou por regiões editais e conseguiu muita gente interessante. Esse livro dele vai sair esses dias. Novamente, a Maria Valéria Rezende, que eu acho ela espetacular. E um potiguar, que na verdade mora aí já há muito tempo, que é o Estevão Azevedo, que lançou uns livros mais lindos que eu já li na minha vida, chama-se Tempo de Espalhar Pedras. Ele é potiguar, mas mora em São Paulo já há 1000 anos, já praticamente criança, acho que foi por aí. É um livro assim que me deixou sem chão, é um livro que ganhou São Paulo, se não me engano. É um livro belíssimo, puxando um pouco para o... Não é nordestina, mas puxando um pouco para o gênero. Vou citar a Ana Paula Maia, que eu gosto muito, que escreveu o Enterre Seus Mortos, que é uma grande mestra de diálogos, escreve diálogos, é algo que eu valorizo muito, é um bom diálogo. Às vezes você vê uma série incrível e tem uma coisa estranha, você não sabe o que é, quando você vai ver o diálogo, como o pessoal está falando, fala assim, pixa, essa galera, sabe, tá estranha, essa conversa não tá rolando, né? Então tem esse pessoal novo chegando aí com muita força, com muita coisa boa, um livro perfeito que eu li, ele ganhou alguma coisa, não lembro o que foi, mas é A Palavra que Resta, do Estênio Gardel, é um livro do Ceará, um livro de Fortaleza, espetacular, que traz a questão da homossexualidade de uma forma lírica, assim, lindo, que é um cara, sem dar spoiler, que é um senhor que ele já tem mais de 70 anos e ele vai aprender a ler para ler uma carta que entregaram a ele quando ele era novo. E o livro vai puxando esse fio de toda a história da carta. E para a gente, de certa forma, muito mais forte, que nós somos produtores de livro, de literatura, a importância da literatura, né? A importância do aprender a ler. E você segue esse senhor com esse acompanhamento da leitura. É um livro, assim, de uma poesia fortíssima. É um livro fininho, assim, mas ele é um livro muito, muito bom. Então, tem muita coisa boa. E eu tô falando, isso aqui que eu falei foi só Nordeste. E o seu está saindo, então, em outubro, como é que é o nome mesmo? Setembro, não posso falar o nome ainda, não foi autorizado. Mas tá muito legal, tá muito bonito. Da Dark Side, né? Dark Side, vamos lançar pela Dark Side e vai ser algo bem, bem legal, assim, bem diferente do que eu estou acostumado. É uma mistura de romance com contos, é um fio de romance que vai ter uns contos no meio da história e é muito louco, assim, é um livro bem, bem com a qualidade Dark Side, né? Um livro assim, com toda a estrutura muito bem feita. Nós temos pouquinho tempo agora, mas vamos falar um pouquinho das feiras. Vocês estão vendo bastante movimentação em feiras? Você tem participado de alguma por aí, Márcio? Aqui, vou participar agora de uma feira, você nem pode falar já, mas vou falar. É a a Bienal de Salvador. Vou participar da Bienal agora em novembro. Novembro vai ter Bienal. Que mais? Vamos, com o lançamento da Darksiders, devem programar situações, né, para lançamentos também. Estou sempre de olho aí no Sesc. O Sesc tem muita coisa, fiz muito Sesc já. É algo que eu sempre valorizo muito o trabalho deles. É algo que trata o escritor como ele deve ser tratado, né? De cachê a hospedagem, a transporte, a hotel. A Bienal de Pernambuco também tive o prazer. Fred foi um dos organizadores também lá, viabilizou para a gente. E foi também algo assim fora do normal, assim, um atendimento incrível, não faltou nada. E esse é o padrão, né? A gente é desacostumado a ganhar. Eu vi um meme maravilhoso que era do cara, aí o roteirista, né? Produtor, então, não sei o quê. Aí o roteirista, você foi pago?
Então é uma loucura assim, para a gente, né? Que o escritor a gente está acostumado a não receber nada, né? Isso é um absurdo. Você está acostumado a não receber nada e vai para lá e pega o seu tempo, né? E a gente tem que mudar um pouco esse padrão, porque isso é interessante para todo mundo. Então, as feiras eu acho elas maravilhosas. Fred vai falar bem melhor do que eu, que participou agora da Bienal de São Paulo, que quem está de fora já se empolgou muito, porque foi algo que teve um impacto enorme, né? De acabar senha para a Bienal. Então, uma coisa vai ter do Rio agora, eu acho, se não já teve, vai ter do Rio de Janeiro. Então, é algo assim muito, muito, muito importante. É colar nessas feiras, divulgar o seu trabalho, Afonso. Eu acho que o escritor, primeiro, ele precisa lutar para fazer um bom trabalho, né, estruturar o seu trabalho e, a partir daí, divulgar. É muito importante que o escritor se divulgue o tempo inteiro, porque senão não vai aparecer, não. É um poder alternativo aí, né, que está sendo criado, né? Fred, por favor. Antes de falar sobre as feiras literárias, eu queria falar rapidamente sobre uma autora, que é a Maria Fernanda Elias Maglio, né? O livro dela, que é de contos, que é o Quem Tá Vivo Levanta a Mão, quem me deu foi Eduardo Lacerda, lá da Patuá, e assim, eu achei espetacular. É uma escritora que você já vê, como o Márcio falou, ela tem a voz própria, sabe? Assim, tanto que ela já tá me influenciando, assim, né? Já tem umas coisas que eu vou meio que roubar dela, porque eu achei muito boas as histórias dela e o estilo dela espetacular. Então já tem mais essa dica de escritora. Em relação às feiras, eu participei pela CEP, da feira agora da Bienal de São Paulo, né, que é a maior do Brasil, talvez seja a maior do continente, provavelmente. E essa espetáculo, assim, especificamente, ela foi muito grande porque foi a feira pós-Covid, pós-pandemia, né? Claro que a pandemia continua, a gente tem que tomar cuidado, tem que se vacinar e tudo mais, usar máscara em ambientes fechados, mas as pessoas estavam muito carentes, né, de ter um evento assim, né, então assim, foi muito legal. Eu fiquei impressionado, assim, só dava feira no Instagram, né? Só. Então, assim, pessoas correndo para falar com seus ídolos, que nesse caso eram escritores, né? Enfim, e aí, claro, né, sempre tem aquelas pessoas mais famosas, né? Quando eu estava no stand da CEP, que era a CEP levou, né, para lá, não só eu já estava aqui, né, aqui em São Paulo, mas outros autores também. E, claro, né, o stand da CEP muito mais modesto em comparação com algumas das grandes empresas como a Companhia das Letras, que ocupa, sei lá, metade do chão lá do piso. Mas a CEP estava lá, né? Isso é incrível, né? Que, como eu já falei, é uma empresa pública do estado de Pernambuco que está aí para promover a literatura de Pernambuco e do Nordeste. Então, eu fiquei muito feliz. Estava ali ao lado da apresentação do Lázaro Ramos, então quase ninguém me escutou, porque estava todo mundo batendo palmas para Lázaro Ramos. Mas entre um espaço e outro, entre uma palma e outra, a gente conseguiu falar e foi muito legal, foi gigantesco, como o Márcio falou, acabou os ingressos, né? Foi inédito, né? Uma feira de livros que acabou o ingresso. Teve editora que estava vendendo 12 livros por minuto. Eu não sei nem como é que se faz isso. Como é que você vende 12 livros por minuto? Como é? Você tem que ter 10 caixas como se fosse supermercado para poder vender tanto livro assim por minuto. Isso é muito bom. Claro, nem tudo são flores. Muita coisa, muita coisa que é vendida, né? O que responde muito por essas vendas são os adolescentes que acabam praticamente só consumindo aquilo que é feito lá fora, né? Muita coisa americana, de fantasia, muita coisa de gênero, bacana. Mas muita coisa, a grande maioria, 90%, é um consumo de autores americanos, alguns ingleses e tudo mais, mas muita coisa americana de gênero. Ou seja, aquilo tudo que já virou ou vai virar uma série na Netflix, na Amazon Prime, e as pessoas estão lá, os meninos estão lá para ver aquela coisa de perto, aqueles livros de perto, o que é muito bacana, mas é uma produção estrangeira, né? A produção nacional de gênero bem mais modesta, né? Mas temos lá o stand do pessoal da Draco, o pessoal da Abeste, né? Associação Brasileira, né? de escritores de terror e de policial e suspense. Enfim, teve uma presença boa, mas, sendo bem sincero, a Gringolândia é que estava lá em massa na Bienal de São Paulo. Sim, né? São todas as nossas contradições, né? Mas fico feliz que o pessoal se empolgou e estava uma festa realmente, né? Obrigado.
Bom, meninos, foi um prazer enorme, agradeço muitíssimo, vocês são maravilhosos, muito sucesso para todos nós, né? E peço que vocês deixem seus contatos aí, Márcio, onde o pessoal te acha, onde compra seu produto. Pessoal, entre em contato comigo, os livros estão se esgotando, agora ainda tem alguns, mas a Modo de Sertão e Fome tem pouquíssimos, mas me contatem aí, por favor, no @o terror de Márcio Benjamin, me adicionem, eu só não sou mais acessível por falta de rampa, mas pode vir que chega, nós conversa, e a gente está lançando aí, todos os livros estão disponíveis na Amazon gratuitos, eles em e-book. O Maldito Sertão está traduzido na Amazon como Cursed Badlands, um aparelho difícil de falar. Cursed Badlands está traduzido. Vocês que conheçam pessoas aí que acham que se interessariam por esse produto, podem entrar em contato. Fiquem de olho, estou colocando lá novidades, andamentos, né, do que vai ser feito. E setembro a outubro está chegando aí da Dark Side. E comprem, que eu já fiz o mais difícil, foi entrar lá. Agora vocês comprem. Bando de peste. Muito bom. Da peste chega de peste. Bom, Fred, por favor. O pessoal pode me encontrar... o Facebook eu tenho usado muito pouco, mas pode me encontrar mais no Instagram, né? No Frederico de Oliveira Toscano. Ficou bem grande, não sei por que saiu assim, mas enfim. E aí eu tô lá. Não é um perfil só de literatura, da minha literatura, da minha escrita, mas, enfim, é o meu perfil e as pessoas podem entrar em contato comigo por lá para adquirir livros e também podem entrar em contato com as editoras, né? Os meus livros de horror, eles estão nos sites das respectivas editoras, né? No site da Patuá, no site do Brutal, eles entregam no Brasil todo, né? Pode demorar um pouco, vai ter uma taxa, mas você vai encontrar. Sendo livrarias independentes de São Paulo, é difícil, sim, encontrar esses livros na livraria, já na gôndola, já na prateleira, como você poderia encontrar lançamentos de editoras maiores, obviamente, né? Mas se você for no site e comprar os livros das editoras, da Patuá, da Urutau, vai chegar na sua casa, sim, eu garanto. A CEP, a Companhia Editora de Pernambuco, além do site, a CEP está sempre em expansão, é um caso de sucesso incrível enquanto editora no Brasil e no Nordeste. Então, assim, eles têm algumas livrarias físicas no Recife e na cidade vizinha de Olinda, que vocês podem encontrar. Tem no Mercado França Barbosa, em Olinda, tem no Museu Carlos do Sertão, tem livraria, tem na própria CEP. Então, assim, as pessoas podem ir nas livrarias da CEP, né? Se for no site, tem a lista de livrarias físicas da CEP, e você pode comprar também pelo site, né? Os mais antigos estão até com desconto, acho que alguns estão pela metade do preço, então basta ir lá e adquirir os livros. Muito legal, tem muita coisa maravilhosa sendo produzida aí, fico muito contente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Quero dizer para o pessoal que, como está sendo gravado, né? Como eu falei, podem botar as perguntas aqui nos comentários, os comentários sempre ajudam, né, o canal. Tem playlists aí, temos com o Roberto, falando de Pernambuco, a literatura imaginativa, as mulheres nos quadrinhos, tem bastante coisa legal aí, tem até o blues de Pernambuco. E, bom, meninos, um abraço para vocês. Um abraço também, Afonso. Muito obrigado pelo convite, sempre um prazer conversar contigo. E estar aqui com o meu amigo Márcio do lado, pena que virtualmente apenas, né? Não fisicamente, mas quem sabe no futuro próximo, né, Márcio? Tomara que esse ano, né? Vamos sim, se Deus quiser. Muito obrigado, Afonso. Fred também, um papo muito bom, muito agradável. E a gente está aí à disposição para conversar um pouquinho sobre literatura e tentar mudar esse país da forma que a gente pode, né? A eleição está se aproximando e, por favor, coloque a mão na consciência. Não existe outra opção, minha gente. Só o terror literário. Só o terror. Né? Cansei de terror real. Eu quero agora terror na literatura. Por favor. Não tem terceira via, tá, pessoal? Não existe. Não. Então, assim, eu acho que está na hora da gente ser adulto, né? De ser adulto. Vamos ser adultos, vamos falar sério, vamos deixar de utopia, né? O que a gente está falando aqui é entre barbárie continuada, que não tá bom para ninguém, e democracia, civilização. Você pode até não gostar do candidato, você pode não gostar da legenda, mas entre barbárie, selvageria e democracia, civilização, a gente fica com democracia e civilização. É absurdo que a gente tem que estar aqui para falar o óbvio. Para mim é como se tivesse dizendo, o céu é azul. Sim, o céu é azul. Não deveria ser necessário falar que é o céu é azul. Mas vamos lá falar, pessoal. Barbárie, selvageria e fascismo é ruim. Democracia, civilização e progresso é bom. Vamos votar assim?
mandar um PowerPoint para ver se entendem, né? Vamos lá, né? Vamos fazer um conto Canibais em Pernambuco. Fazer o conto assim, Canibais em Pernambuco, Peronou no Planalto, né? Bom, pessoal, uma boa noite, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado